Douglas, aquele brasileiro que mora na China, me mandou uns dados que a OCDE fez sobre como é que será o mundo em 2060. Então vamos analisar esses dados. Bom, então o link está esse aqui, ó, lá na OECD, Looking to 2060, tá? Economia aqui. Então tem várias coisas, tá? Tem alguns papers lá, tem os gráficos interativos, tá? Eles dão de onde eles tiraram os dados, os valores. Tem um vídeo que o Douglas dublou, tá? Mas não vou falar do vídeo agora não. E o que nós vamos falar aqui é o seguinte: aqui em 2011, isso aqui é PIB paridade poder de compra, tá? Em porcentagem do PIB mundial. Então os Estados Unidos ainda tem uma parcela muito grande, o Japão e a área do euro. Então esses países ricos e mais os outros ricos, tá vendo? Eles pegam cerca de 2/3 do mundo. E 1/3 praticamente sobra para os países pobres, Índia, China e os outros que não são da OCDE. Então essa é a situação hoje, né? E qual que é a previsão? A previsão é que os países pobres vão aumentando o seu tamanho e os países ricos vão encolhendo, sendo que de 2011 para 2030, tanto a China, a Índia vai aumentar quanto a China. Ó, Índia 6 e China 17. Ó. A Índia vai para 11, tá? E a China vai para 28. Então, no momento, o principal efeito de mudança do mundo está sobre a China, porque é ela quem vai crescer, é ela quem vai pegar uma parcela maior do PIB mundial. E aqui quem está caindo muito fortemente é o Japão, tá? Por enquanto, porque ele, além de ser um país pequeno, sem recurso natural, a população está muito velha. Então o Japão está caindo e os Estados Unidos relativamente estão caindo menos, ó, 23 para 18, enquanto a área do euro cai de 17 para 12. Mas vamos agora para 2060. Então em 2030 os países pobres pegariam metade do mundo. Em 2060 a China vai manter os 28% dela, tá? Enquanto a Índia sobe de 11 para 18. Então depois que a China der uma parada no crescimento dela, é a Índia que vai tomar o lugar dela como fator de transformação do mundo. E os países pobres da não OCDE, tá vendo? Vai continuar com os 12%. Então aqui está sempre com 12% para os pobres, né? E os outros países ricos da OCDE, ó, 14%, 15%, 18%. Então os outros países ricos da OCDE vão perder espaço, de acordo com esses números, tá? Então todos os ricos vão perder, principalmente o Japão, né, e a área do euro. A área do euro então ficaria com 9% em 2060. O que eu fiz? Eu não como na mão do mestre, não aceito os dados quietinho não. Aí eles fazem ali os cálculos pela paridade de poder de compra. Aqui está o cálculo pelo PIB a preços correntes lá da FMI, que é pelo câmbio, pelas taxas de câmbio. Então o que a gente vê aqui? A gente vê então que eu peguei a União Europeia ao invés de pegar a área do euro, tá? Pega um pouco mais. O que a gente vê? Que Estados Unidos e União Europeia são praticamente do mesmo tamanho e eles vêm se entrelaçando ao longo do tempo como uma cobra, tá? Mas a gente pode reparar também, ó, que todos dois vêm numa linha de queda desde 1980, vamos botar assim, tá? Aqui os Estados Unidos deu aquela subida, mas você vê que o pico já não é tão alto quanto o de 86, ó. Então todos os dois vêm com a tendência de queda. O Japão então também desde 1992, tá? Ele fez aqui o acordo de Plaza, tá vendo? E esse acordo de Plaza praticamente arrebentou com a economia dele. E desde 94 então que o PIB japonês perdeu muito da sua parcela, relativamente foi o que mais perdeu. Ele saiu de, vou botar aqui, 18% para 6%. Ele perdeu 2/3 da parcela do PIB mundial. Então por isso que o Japão era famoso, que ia ser a potência mundial, não sei o que, e agora é praticamente nada. Ele encolheu. Ele simplesmente está encolhendo mais rápido que Estados Unidos e Europa. Os outros países ricos, tá? Os demais ricos. Aqui, ó, eu botei 100 com um trem, tá vendo? Com esse trenzinho aqui. Como é que chama? Esqueci como é que chama esse trem aqui. Os ricos, tá? E os pobres eu botei liso. Então aqui os outros países ricos, a gente vê que eles até deram uma subidinha. Eu acredito talvez que eles não vão cair tanto quanto a OCDE prevê, tá? Pode ser que eles caiam mais lentamente um pouco do que a previsão.
Agora, a grande diferença minha para a OCDE que eu estou vendo é o seguinte, aqui ó, os demais pobres, tá vendo? Os demais pobres, com o efeito China, agora na entrada do século XXI, eles deram um salto, assim como na época do petróleo caro, também em 1980, tá vendo? Eles eram grandes, sofreram com a queda do preço do petróleo, tiveram uma década perdida, assim como o Brasil, tá? E assim como o Brasil, agora deram um salto nesse início do século XXI. A forma como eles vão se comportar no futuro realmente é difícil prever, tá? Mas aqui pelos dados do FMI até 2020, eles vão continuar ganhando parcela no mundo e não parados conforme a OCDE prevê. E a China é a grande novidade, tá? Eu vou mostrar aqui em escala logarítmica para vocês verem como que a China cresceu. E a Índia, nesse gráfico aqui, parece que não está crescendo, mas está. Então a gente repara que todos os países ricos praticamente estão em queda, todos os países pobres estão em ascensão. Agora em escala logarítmica, o que a gente repara? Repara que a Índia naquele gráfico não parece que está subindo, tá? Mas está. E a China é que é o grande salto. E os países pobres que parece lá um salto muito grande, aqui em escala logarítmica já não é tão grande, porque eles já partiram de um valor muito alto. Enquanto a China partiu de um valor, olha lá, vamos botar 1,5% do PIB mundial para 16% do PIB mundial. Aumentou por 10 a sua parcela em 40 anos. Então esse foi vamos botar aqui só de 1994, saiu de 2 para 16, aumentou 8 vezes em quantos anos? Em 24 anos. Então esse aumento aqui da China é muito alto. E o aumento da Índia aqui também, se você for pegar 1% para 4%, já não é tão grande quanto da China, né? Então a gente repara que o grande salto no final do século passado e início do século XXI realmente é da China. A China é muito organizada, a China é muito trabalhadeira, estudiosa e o trem vai continuar. Eu acredito que o trem lá vai continuar bombando. Não tem, o pessoal fala que vai parar o crescimento, pouso forçado, tudo mentira. Bolha imobiliária, tudo mentira. O trem lá vai continuar bombando. Então aqui o resumo tá do 2011, 2030, 2060 pela OCDE, tá? Aqui então a Índia aumentar para 18%, o aumento mais significativo seria depois de 2030, quando a China vai parar de crescer, tá? Nesse momento quem está fazendo a diferença é a China mesmo. Os outros da OCDE vão encolher, tá? Os outros pobres 11%, 12% e 12%. Então os outros pobres aqui não vai crescer. Eu acredito que pelo menos pelo PIB cambial que vai continuar crescendo, tá? Talvez não tanto da velocidade que cresceu nesse século XXI. O Japão 7%, 4%, 3%. Então o Japão, a queda dele maior está se dando nesse momento. Depois ele vai dar uma paradinha, não vai cair tanto. A área do euro aqui tira 12 para 17, 5 pontos percentuais, depois cai mais 3. Ou seja, a grande queda, gente, está agora nesse início do século XXI. Eu acho que começou em 2000, tá? Exceto o crescimento da China que foi antes. E agora até 2030 vamos ver grandes transformações. E depois o trem vai dar uma mainada. Porque também é aquela lei dos grandes números, né? Não tem como continuar indefinidamente. Aqui a OCDE faz um interessante estudo sobre taxas de poupança, tá? A poupança é importantíssima para um país. Então aqui a taxa de poupança da China. Eu gostaria de uma série mais longa, tá, para entender por que a China conseguiu jogar sua taxa de poupança para mais de 50%. A previsão deles, né, é que vai cair para 10% em 2060. Eu não sei, eu acredito que é evidente que vai cair, mas eu acredito que essa queda vai ser mais lenta. A Índia, então, está com a taxa de poupança alta também, mas não tanto quanto a China. Vamos ver aqui. O Japão teve uma taxa de poupança grande, tá? Hoje está com a taxa. Tá vendo? Não caiu tanto do Japão quanto caiu dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com a taxa de poupança em torno de 9%, 10%. Não, quer dizer, aqui tá 12%, né? Diz eles que ainda vai cair mais ainda. Isso aqui para mim é um absurdo, não poderia cair tanto assim. Quase o mundo inteiro, né? Já acabou. Mas aqui, ó, em porcentagem da poupança mundial, o que acontece? A China, vamos pegar a China aqui, tá vendo esse aqui, ó. A China tinha ela representava uma parcela muito pequena da poupança mundial, mas na medida em que a poupança dela cresceu e o PIB dela também tomou uma parcela mundial do mundo, a poupança da China hoje
Hoje vamos botar... representa quase 40% da poupança mundial, então é muita coisa. Isso aqui é os demais ricos, então quer dizer, quase, é mais que todos os outros ricos. Isso aqui, isso aqui é os Estados Unidos, então os Estados Unidos de 25% caiu para 10%, né? O Japão então tinha uma parcela muito importante da poupança mundial, hoje já não tem mais. E aqui a Índia vai passar a ter uma parcela importante no futuro. Então quem está mandando no mundo hoje, gente, é a China, sem sombra de dúvidas. Todos os estudos do FMI, eles sempre estão preocupados, gente, com as contas correntes, com os desequilíbrios globais. Isso aqui foi o fundamento do acordo de Bretton Woods logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque os países sempre tiveram crises cambiais. Eles compram demais, se endividam, aí depois dá um pau no câmbio, tá? Aí deixa de comprar aquela zona. Então, o acordo de Bretton Woods foi no sentido de promover o equilíbrio global, que os países compram e vendam mais ou menos de maneira equilibrada. Então, se você pegar... as crises cambiais são as mães de todas as crises. Todas as outras crises não têm importância. A única crise que vocês têm que ficar de olho é a crise cambial. Então, aqui tem o déficit comercial, vamos botar principalmente os Estados Unidos, tá? Eles põem tudo quase que na mesma cor, fica difícil da gente identificar. Mas aqui os Estados Unidos está em porcentagem do PIB mundial. Então, em 2000 estava alto. Em 2007, antes de quebrar o Lehman Brothers, tá vendo? Foi aqui que o Delfim Neto viu que os Estados Unidos ia ter uma séria crise. E os melhores economistas viam, né? Outros déficits, pretinho aqui, não sei o que é, mas deixa pra lá. Aí aconteceu, com a quebra do Lehman Brothers, caiu o déficit, tá? E a previsão da OCDE é que o déficit comercial americano de transações correntes vai aumentar de novo, de volta. Cadê a China aqui? A China seria esse aqui, né? Previsão de que a China vai aumentar o superávit comercial dela. Bom, mas o fato é o seguinte, eu não concordo com essa previsão deles aqui que os Estados Unidos vão aumentar o déficit e depois de 2030 o trem diminuiria. Mas você pensa bem, os Estados Unidos vai continuar tendo déficit em transações correntes durante todo esse período e a dívida externa deles? Será que eles vão conseguir manter o dólar como moeda mundial? Eu não sei, mas eu acredito que... Agora, é interessante também como é que eles fazem essa análise aqui de déficit no futuro. É em função da população economicamente ativa. A alegação deles é que quando o país tem muita gente trabalhando, poupa muito. E quando tem muito aposentado, começa a consumir essa poupança e passa a consumir menos. Assim como o Japão teve a poupança dele diminuída, dos Estados Unidos, tá? Então é natural. É um trem lógico. Agora, não é só isso que determina as transações correntes. Quando os países se apertam, como estão apertando na Grécia agora, as transações correntes melhoram, independente da população estar trabalhando ou não. É carregado que o carro canta. Então eu acredito que, tá vendo? Mas isso aqui dá um indicativo que os Estados Unidos vão ter problemas pela frente, porque eu acredito que eles não vão poder aumentar o déficit de transações correntes. Eles vão ter que fazer ajuste cambial e isso significa recessão, desemprego. Então aqui que está um indicador interessante para o futuro das crises mundiais. Tá? Não acredito que vai acontecer isso, não, mas pela lógica, como vai ter que ter déficit, eles vão ter que fazer ajustes. Falou, moçada?